Graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, Filadélfia.
Hoje nós queremos agradecer a Deus pela série de mensagens no esconderijo do Altíssimo. Estivemos por 7 semanas no Salmo 91, ouvindo de Deus, aprendendo de Deus, o quanto o Salmo 91 tem nos ensinado nesta série de mensagens que se encerrou. Eu pretendo introduzir uma nova campanha quinta-feira que vem, mas hoje eu gostaria de me deter nisso. Agradecer a Deus pela revelação, pela presença, agradecer a Deus porque foram 7 semanas onde nós também tivemos outros pregadores. A pastora Zenaide esteve trazendo a palavra, o missionário Mota esteve trazendo a palavra. Eu louvo a Deus por tudo isso. Deus esteve no controle de todas as coisas nessa campanha e hoje eu quero agradecê-lo. Louvo e engrandeço o nome do nosso Deus por estas semanas. Domingo nós estaremos de forma presencial às 10 da manhã, culto presencial. Às 17 horas, 5 da tarde, culto presencial. Todos os decretos estão nos permitindo fazer culto presencial apenas aos domingos. Toda terça, toda quinta, até o dia 7 do mês que vem, nós estaremos desta forma, em live, de terça e quinta, e domingo, para a glória de Deus, presencial nos 2 cultos. Eu tenho visto que a igreja está presente de manhã. Nós estamos com toda a nave da igreja preenchida 10 da manhã. À tarde também temos a grande alegria de ter os irmãos aqui reunidos 5 da tarde. Nós, em tempos de pandemia, temos percebido, são poucos os que recuaram. São poucos aqueles que foram dominados pela influência da mídia, pelo medo, alguns por sua idade, outros por pouca informação, outros pelos seus motivos pessoais. Mas a Igreja Filadélfia de Mogi Guaçu, na sua grande maioria, tem marchado, tem enfrentado, tem sido presencial, e mais do que isso, eu testemunhei terça-feira o quanto eu estou edificado com a Igreja Filadélfia. As pessoas estão se envolvendo na obra, as pessoas estão amando seus irmãos. Eu vejo as necessidades de muitos aqui, quando eu vou me envolver, pessoas já se envolveram, já solucionaram, já abençoaram, já ofertaram. Estou muito feliz por tudo que nós estamos vivendo neste mês. A minha fé, e eu tenho dito, o segundo semestre de 2021 para nós aqui em Mogi Guaçu, existe uma impressão, existe uma esperança, existe algo de Deus rompendo em coisas maiores. Nós percebemos isso com as mensagens, nós percebemos isso com a presença, nós percebemos isso com coisas que estão acontecendo à nossa volta. Você de Mogi Guaçu, esteja muito atento nesse segundo semestre, não no sentido ruim, não no sentido, mas senão nas coisas grandes, coisas boas, coisas edificantes, coisas do Espírito, o sobrenatural de Deus. Esse primeiro semestre, de tudo o que aconteceu, se nós colocarmos na balança, foi muito mais proveitoso, foi muito mais ganho do que perda. Mas para esse segundo semestre, a minha esperança é bem maior, e o que eu estou entendendo de Deus é bem maior, e você que caminha comigo, esteja atento, ouça as palavras que são ditas do altar, o direcionamento está sendo dado sempre, a voz de comando está sempre sendo dada para você, Filadélfia. Esteja atento, esteja vigilante, esteja sensível à voz do Espírito, esteja consagrado, esteja, meu irmão, congregado. Hoje eu quero ler com você o texto de Esther, e o assunto que eu quero falar nesse culto de ações de graça é um assunto muito importante, pouco percebido. Nós vivemos a nossa vida sem perceber esse assunto que eu quero falar hoje: influência. Você e eu, irmão, estamos sendo influenciados a todo tempo. Você e eu, igreja, estamos sendo influenciados a todo tempo, mas a influência, ela não diz apenas das coisas boas, a influência também fala das coisas ruins, das coisas más. Você pode ser influenciado de forma natural, você pode ser influenciado de maneira sobrenatural,
E das duas formas, ou Deus ou o diabo estão influenciando a sua vida. Pastor, eu sou crente. Não importa, Sansão também era. E tem muitos outros da Bíblia que sempre serviram a Deus, nasceram no berço, nasceram com promessa desde o ventre da mãe, e foram influenciados ao longo da vida por pessoas de forma natural e por Deus ou demônios de forma sobrenatural. Não importa se você é crente ou se você não é, o fato é que você está sendo influenciado, e na maioria das vezes você não percebe, porque influência é muito sutil. A influência, irmão, ela é uma linha muito tênue. A influência é algo que acontece muito aos poucos na vida das pessoas. Você é influenciado, irmão, de uma forma quase que imperceptível, tanto na forma natural quanto na forma espiritual. E eu quero falar um pouco da influência, eu quero orar, e eu quero, meu irmão, que você abra bem os seus olhos neste segundo semestre. Eu quero que você esteja atento, vigilante, perceptivo, você esteja avisado, você esteja debaixo de oração nesse sentido. Muito, mas muito, o mundo está influenciando. A igreja, ela pode estar sendo influenciada para o bem ou para o mal, e ela nem percebe, a não ser o Espírito Santo de Deus, que sempre não nos deixa enganado, o Espírito Santo que não nos deixa confundidos a respeito de nada e de ninguém. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós, irmãos, seremos conduzidos para tantos lados sem perceber. Olha o que está escrito no livro da rainha Esther. Eu vou ler o capítulo 4, a partir do versículo 12, vou contextualizando você para que você compreenda a história e perceba o poder da influência. Olha aí o que diz o texto sagrado, Esther 4, versículo 12. Algumas Bíblias Mardoqueu, algumas Bíblias Mordecai, é a mesma pessoa. Na minha Bíblia é Mardoqueu. Quando Mardoqueu recebeu a resposta da rainha Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar aí no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará com vida. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, rainha Esther, se não foi por este tempo, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta para Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas vamos jejuar com vocês. Depois disso é que eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. É o que está escrito no texto sagrado de Esther 4, do versículo 12 ao 16. Para quem não conhece a história, a Bíblia fala de uma moça que foi adotada pelo seu primo. Os pais morreram em período de guerra. O nome Hadassa era o seu nome de batismo. O nome Hadassa era a filha que Mordecai assumiu, sendo primo dela. Mas era um primo mais maduro, era um primo em condições de assumir uma criança chamada Hadassa. Ele a adotou, ele a educou, ele a ensinou. A história conta que o nome dela foi mudado para Esther. A Bíblia diz sobre um rei poderosíssimo chamado Assuero. Era casado com Vasti ou Vaste. Um dia o rei mandou chamar a esposa, a rainha chamada Vaste,
e ela se recusou a vir à presença do rei. Então o rei a baniu da sua presença, dizendo: nunca mais você estará comigo, nunca mais você terá a minha presença. E durante um tempo, sobre todas as cidades que aquele rei havia conquistado, eram chamadas de províncias, 120 províncias, foi dado um decreto que todas as virgens poderiam ser apresentadas e escolhidas, porque o rei Assuero, o rei mais poderoso dessa época, iria escolher uma dessas virgens como esposa e ia colocá-la como rainha no seu reino. A Ester se candidatou, a Ester encontrou graça aos olhos de Assuero, e a Bíblia diz que ela então assumiu a posição de rainha. Uma pessoa, irmão, que a Bíblia coloca numa condição tão inferior. A Bíblia diz que as viúvas e os órfãos devem ser assistidos pela igreja, tamanha é a sua necessidade. A Ester, a Hadassa, era órfã, foi adotada pelo primo Mardoqueu, era uma serva, era tida como uma pessoa muito simples, como uma escrava praticamente. Mas o Senhor, o nosso Deus, que tem um propósito na vida de pessoas simples como nós, deu a ela a oportunidade de assentar-se no trono com o rei mais poderoso da época, o Assuero. Quando, meu irmão, este homem Mardoqueu ou Mordecai ia para a porta do palácio, a Bíblia diz que um príncipe poderosíssimo chamado Amã, ele entrava no palácio e todos iam se prostrando, porque tamanha era a autoridade de Amã. Abaixo do rei Assuero, Amã era um dos principais. Todos se prostravam, todos reconheciam a autoridade, mas quando chegava no Mardoqueu, ele não se prostrava. Isso despertava a ira de Amã. Amã era orgulhoso, Amã era altivo. Amã se queixava para a esposa e para os amigos. Existe um judeu, Mardoqueu, que não se rende, não se prostra. Os outros questionavam Mardoqueu: Mardoqueu, você não tem medo? Você não se prostra diante de Amã? Ele é poderosíssimo, ele pode matar. E o Mardoqueu era judeu e dizia: eu só me prostro para o meu Deus. Eu não me prostro para homem nenhum nessa terra, mesmo que me custe o que me custar. Os homens olhavam para a fé do Mardoqueu, admiravam, e aquilo entrava no coração do Amã, a ponto dele ir se queixar com o rei Assuero. Rei Assuero, existe um povo aqui em Suzã, que não tem os nossos costumes, não serve os nossos deuses. Ele oferece 350 toneladas de prata para os seus cofres, rei, porque eu gostaria de eliminar esse povo do nosso meio. O rei tirou o seu anel, deu na mão de Amã e disse: faça o decreto e sele com o meu anel. Amã jogou a sorte, e caiu mais ou menos no mês de novembro, dezembro, para que aquele edito real fosse espalhado nas 120 províncias dele. E foi colocado que naquele dia de novembro ou dezembro, os judeus que estivessem na cidade poderiam ser mortos e os seus pertences poderiam ficar como despojos. Aquilo foi colocado em todas as cidades e inclusive em Suzã, onde o Mardoqueu morava. O Mardoqueu, quando viu o decreto, ele foi de cinza, ele colocou pano de saco, e ele foi até a porta do palácio, e ninguém podia estar com cinza na cabeça, à presença do rei. Se o rei tivesse passado ali, Mardoqueu tinha morrido. Mas ele mandou chamar Ester, que da janela Ester viu o Mardoqueu de pano de saco e cinza na cabeça, mandou uma das servas irem questionar, e ele conversou com ela, e uma das coisas que ele disse para ela: quem sabe você só não está ocupando a cadeira e o lugar de rainha,
para um tempo como esse, porque você é a única pessoa que pode influenciar a autoridade do rei Assuero. Você é a única pessoa que pode intervir nesse momento. E ela disse: nós vamos jejuar 3 dias, 3 noites. Eu e as minhas virgens vamos fazer isso. Faça com todo judeu que você encontrar, avise que jejuem em meu favor, porque eu vou entrar na presença do rei. Já fazia mais de 30 dias que ela não era chamada. E a lei era uma só: entrar na presença do Assuero sem ser chamado, era a morte certa. Havia um decreto de morte para os judeus. Mordecai falou: se você for omissa, a sua família toda vai morrer, mas livramento e socorro vai vir de outro lugar para nós. Mas vai você, Esther. Ela assumiu aquela postura e ela disse: se eu perecer, pereci, se eu morrer, morri, mas eu vou fazer, e vou fazer jejuada. Jejue por mim. No 3º dia, ela entrou à presença do rei Assuero. Os guardas já desembainharam a espada, porque a lei era: se não foi chamado, mata. Mas o rei, quando viu Esther entrando, estendeu o seu cetro. A única maneira de encontrar a misericórdia do rei Assuero, porque a lei já estava valendo em toda Suzã. Os soldados embainharam a sua espada, mas quando o rei estende o cetro, aquele cetro era para ser tocado. Era a única maneira de encontrar misericórdia. Quando os soldados viram que o rei estendeu o cetro, a rainha Esther se aproximou, tocou o cetro, e o rei disse: diga, minha rainha, até metade lhe darei. O que é? Por que você arriscou a vida para entrar aqui na minha presença sem ser chamada? E aí a história se desenrola. Ela convida o rei para jantar e pede para levar o Amã também, o autor do decreto. Quando chega no jantar, a rainha é intimada pelo rei: diga, minha rainha, até metade do meu reino lhe darei. Qual que é a sua petição? E ela disse: vem jantar amanhã de novo, traz o Amã de novo. O rei ficou muito feliz, voltou de novo. Amã ficou muito feliz, voltou de novo. Então a Esther influencia o rei Assuero para acabar com a vida do autor do decreto. Minha rainha, peça até metade do meu reino. E ela disse: meu rei, se tivesse sido feito um decreto para que eu fosse vendida como escrava, e o meu povo como escravo, eu teria aceitado, eu não teria dito nada, porque o Senhor é o rei e pode todas as coisas. Mas um decreto foi colocado para dizimar todo o meu povo, para extinguir todo o meu povo, para matar todo o meu povo, inclusive a mim. E o rei já se levanta, já abandona o vinho e fala: mas quem? Mas como? Onde? E ela fala: este Amã, este mau Amã lançou esse decreto. O rei se lembrou que tinha dado o anel para ele e a liberdade para ele de assinar em seu nome. O rei vai para o jardim, e quando o rei volta, nesse momento da história, não haviam cadeiras, eram divãs, as pessoas ficavam deitadas. O Amã estava tão desesperado que ele se debruçou sobre a Esther. Ele se debruçou naquele divã, pedindo para ela, conversando com ela, para que ela intervisse junto ao rei pela vida dele. Nesse momento o rei entra de novo, ele sai do jardim, e quando ele vê o Amã tocando na Esther, ele ficou enlouquecido. Os soldados que estavam com ele disseram: olha, esse Amã, ele mandou fazer uma forca de 20 metros para matar o Mardoqueu, o tio, o primo da Esther. Ele não gosta dele, mandou fazer para matar. Mas quem é esse? Quem é esse primo da rainha? Quem é esse Mardoqueu? Meu rei, é aquele homem que acusou aqueles 2 eunucos que queriam te matar. Em
enforca o Amã imediatamente nessa forca. O Amã foi enforcado, o Mardoqueu foi apresentado ao rei, que lhe agradeceu, porque no episódio atrás, ele estava na porta do palácio e ouviu 2 eunucos tramando contra a vida de Assuero, e ele falou para Ester, a Ester falou para ele, e prenderam e mataram. Mas o rei não havia feito nada por isso, ficou registrado nos crônicas. Quando o rei então teve a oportunidade, ele deu todos os pertences de Amã para Mardoqueu. E ele disse: eu não posso revogar a minha palavra, o que está escrito, está escrito. Mas eu lhe dou o meu anel, faça um outro decreto. Mardoqueu então mandou redigir um decreto e mandou selar com o anel do rei, para 127 províncias. Se algum judeu fosse atacado, ele poderia se defender e matar, e ficar com todos os despojos daquele que viesse lhe tirar a vida. Para os judeus estava muito bom, porque o judeu sempre guerreou, sempre foi de batalha. Os judeus, ele ter a oportunidade de se defender, para ele foi o suficiente. Quando chegou a data estabelecida pelo Amã, que já estava morto, eles foram atacados, mas a Bíblia disse que os judeus, quando contra-atacaram, e a Bíblia até narra os números das pessoas que morreram, só em Suzã morreu 500, se defenderam, mas a Bíblia diz que eles matavam, os judeus matavam as pessoas que o atacavam, mas não ficavam com os despojos, não ficavam com as riquezas, não ficavam com os bens materiais daquelas pessoas, eles só se defendiam. A Bíblia fala, meu irmão, que essa mulher, Ester, ela exerceu uma influência tão importante para um povo, tão importante, meu irmão, para um povo que poderia ter sido dizimado, poderia ter morrido todos, mas uma influência direta, porque Ester não tinha autoridade nenhuma, a autoridade estava com o Assuero, que não lhe chamava há 30 dias, ela arrisca a própria vida e com sabedoria influencia o rei para que haja um escape para ela e para o povo judeu. A influência, irmão, ela é tão importante. A influência, meu irmão, quando está sendo usada para o bem, é maravilhosa, é sutil, é poderosa. A Bíblia fala que José influenciou Faraó em todo o Egito. A Bíblia fala que um escravo como a Ester era simples, adotada, era órfã, era uma escrava, era simples, se assentou ao lado do rei mais poderoso, mas José, que também era escravo, preso, também chegou a influenciar o homem mais poderoso da sua época, o faraó do Egito. Ele influenciou tanto o faraó, a ponto, meu irmão, de se tornar o governador. Depois do faraó, quem mandava era José, e José sempre influenciando para o bem, para o bem, para o bem. Existe uma influência que pode ser usada assim, para o bem. Eu vou ler um outro texto para você, do que acontece quando pessoas que te influenciam para o bem morrem ou se afastam de você. O que acontece? A Ester sempre influenciava para o bem, o José sempre influenciava para o bem. A Bíblia fala de um rei que começou a reinar com 7 anos de idade, era uma criança, e a Bíblia fala que um sacerdote chamado Joiada, que era fiel a Deus, começou a educar aquele jovem rei, e começou a influenciar aquele jovem rei para as coisas de Deus. Só que Joiada já era um homem velho, e ele morreu na juventude de Joás. Olha o que aconteceu. Vou ler para você o texto de 2 Crônicas, o texto está no capítulo 24, o versículo é 1 e o 2. Joás, o rei, tinha 7 anos de idade quando se tornou rei.
Ele reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás até esposas, e ele teve filhos e filhas com as esposas que o sacerdote Joiada havia. Irmão, esse homem influenciou o rei até para casar. O rei casou com as mulheres que Joiada indicou. Joás, casa com essa. Joás, casa com aquela. As esposas que o rei Joás teve foram todas indicadas pelo sacerdote Joiada. O posicionamento do rei Joás, enquanto ia crescendo, foi de restaurar o templo do Senhor, foi de pedir ofertas para toda a cidade, para que fosse enviado esse ouro, essa prata, para o templo do Senhor. A cidade estava desviada, a cidade adorava postes ídolos. Joiada influenciava o rei para que a cidade fosse restaurada espiritualmente na lei de Deus, e ele fez isso. Mas a Bíblia diz que um dia o Joiada morreu. Eu vou ler para você, olha aí o texto, está no mesmo capítulo 24, o versículo é o 17. Depois da morte de Joiada, os príncipes de Judá foram falar com Joás, foram lhe prestar reverência e foram lhe dar conselhos. Ele aceitou o que disse os príncipes, ele aceitou o que disse os líderes de Judá. Então abandonaram o templo de Deus, o Deus dos seus antepassados, e começaram a prestar culto de novo a postes ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre toda Judá e sobre toda Jerusalém. Você percebe que quando o Joiada morreu, o Joás, que era rei, sofreu a influência dos líderes, dos príncipes de Judá, e ele começou a seguir os conselhos daqueles líderes, daqueles príncipes, e os conselhos eram o oposto do que ele havia aprendido desde criança com o Joiada. Você percebe como a influência... Olha o que aconteceu, é impressionante. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para Ele, os profetas testemunhavam contra eles, o povo não quis ouvir. Então o Espírito de Deus se apodera de um homem chamado Zacarias, que era filho do falecido Joiada. Perceba, Deus encheu de poder um profeta chamado Zacarias, que era filho do Joiada que havia morrido, do homem que influenciava Joás, o rei. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará também. Mas alguns conspiraram contra ele, e por ordem do rei, pastor, quem deu a ordem? O rei. Para quê? Para apedrejarem aquele profeta chamado Zacarias, que era filho do seu mentor Joiada, até a morte. E fizeram isso no templo, no pátio do templo do Senhor. Mataram o profeta Zacarias a pedrada, que era filho de Joiada. O rei conhecia desde criança. O rei Joás conhecia desde criança, porque ele foi criado pelo Joiada. E os filhos do Joiada, com certeza, eram conhecidos de Joás. Talvez até brincaram juntos. A influência na cabeça do rei foi tamanha, que ele, meu irmão, que estava fazendo tudo o que agradava a Deus, que estava restaurando o templo na cidade, pedindo ouro e prata, ele que estava
também restaurando as questões espirituais, derrubando todos os postes ídolos e trazendo Judá e Jerusalém de volta para a lei de Deus. Quando morre, é influenciado por príncipes, líderes, a deixar as coisas de Deus. E quando um profeta que ele conhecia, sabia quem era, disse em nome de Deus, ele dá a ordem: apedreja e mata no pátio, no templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele desde criança, e matou seu filho. E este filho, ao morrer, exclamou: veja isto, Senhor, e faça justiça. Eu vou ler até aí para você, irmão. Eu vou ler até aí para você. Vou ler o 22. Na virada do ano, daquele ano, o exército inimigo marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém e matou todos os líderes do povo, e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. E se você continuar aqui, você vai perceber o final triste que foi o do Joás, que desde menino, influenciado pelo sacerdote Joiada, as coisas de Deus, o homem que lhe escolheu as esposas, o homem que lhe deu os princípios, o homem que lhe deu a ele, meu irmão, a oportunidade de servir a Deus. Enquanto vida, Joás seguiu Joiada, mas quando Joiada morre, ele sofre outra influência, uma má influência que o conduz para o lado oposto. Irmão, existem coisas hoje na sua vida que são imperceptíveis, porque o Joás nunca teve essa percepção, porque desde criança estava ali com Joiada. Era muito natural para Joás receber as instruções de Joiada, sem saber que na verdade ele estava sendo influenciado para as coisas de Deus, coisas boas. Quando Joiada morre e ele recebe outras influências, ele não percebe de imediato, mas aquilo entra no seu coração a ponto dele mandar apedrejar até o próprio filho do seu mentor. Irmão, eu não tenho dúvidas, e espero que você também não tenha. Eu te dei alguns exemplos, mas a Bíblia está repleta de pessoas que sofreram influências, tanto para o bem quanto para o mal. E nós, a igreja de Jesus, não percebemos muitas vezes a questão da influência. Algumas pessoas, meu irmão, estão sendo influenciadas por pessoas que amam, principalmente por pessoas que amam. Quando você ama muito uma pessoa, você não percebe, mas porque você ama muito uma pessoa, ela exerce uma certa influência na sua vida. Existem pessoas que estão seguindo pessoas por amá-las. Existem homens e mulheres que estão seguindo pessoas por amor. Ama tanto. O amor, meu irmão, é tão grande, o amor é tão legítimo, o amor tem uma força, um poder tão grande, que tudo o que aquela pessoa amada diz ou faça, influencia imediatamente. Mas eles não percebem, eles fazem tudo em nome do amor. Eu amo a minha esposa, pastor, eu amo demais a minha esposa. A Bíblia fala de um rei chamado Acabe, que amava demais a sua esposa, que chamava Jezabel. Acabe, rei em Israel, conhecia as leis de Deus, se casou, meu irmão, com a endemoniada da Jezabel, e ele amava tanto essa mulher, que ele se desviou das leis de Deus. Ele fazia tudo que essa mulher pedia, por amor. Às vezes você ama tanto, meu irmão, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou você ama tanto alguém, que você não percebe a influência que esse alguém exerce sobre você, porque você o ama. Irmão,
a Bíblia não manda você seguir as pessoas que você ama. A Bíblia não manda você seguir as pessoas que você ama. A Bíblia fala para você seguir Jesus. E quando você começa a seguir Jesus, sabe o que Jesus fala? Quer ser meu discípulo? Você vai ter que fazer uma coisa. Qual? Você vai ter que deixar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus amigos. Resumindo, todas as pessoas que eu amo. Mas Jesus não está falando abandone elas. Quando ele fala aquele que não deixar, é amar menos. Eu não posso amar mais o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu filho, do que eu amo a Jesus. E a influência, meu irmão, ela vai começar a ser disputada pelas pessoas que você ama e pela pessoa de Jesus. Por exemplo, tem esposa que fala para o esposo domingo: bem, vamos ficar em casa? Vamos ficar aqui em casa? Coronavírus, bem, está muito frio, vamos pedir uma pizza, vamos ficar aqui em casa, vamos pedir um lanchinho. Aquele esposo, por amor, aquela esposa sofre a influência. Você passa os olhos aqui no domingo, culto presencial, e você não enxerga a pessoa que está sendo influenciada pela pessoa amada. Em nome do amor, ele está fazendo o que está fazendo. Mas, irmão, você que sofre a influência, como um Sansão sofria a influência de Dalila, como um Acabe sofria a influência de Jezabel, eu compreendo você. O amor nos cega. O amor é uma força muito grande. O amor, meu irmão, deixa o homem cego. Mas, irmão, quando vem a palavra de Deus, é para libertar o homem da sua cegueira, para que ele, meu irmão, não sofra a influência da pessoa amada, mas sofra a influência da palavra de Deus, do Espírito de Deus, ou de Jesus, se você quiser. Mas, irmão, a disputa é ferrenha. A disputa, meu irmão, ela é ferrenha, porque quando o coração do homem está posto em alguma pessoa ou em alguma coisa, e nós colocamos Jesus aqui, algumas pessoas não titubeiam. Algumas pessoas falam: ai pastor, e agora? Tem gente, meu irmão, que já amadureceu, já cresceu, a fé está inabalável. Pode ser a mãe, o pai, o filho, o papa. Ele segue Deus, ele segue Jesus, ele vai para a igreja. Mas, irmão, quando a pessoa não está muito madura, quando é criança como Joás, ele sofre a influência até dos amigos. Não precisa nem ser a pessoa amada, como um pai, ou uma mãe, ou uma esposa. Um amigo, se for um amigo chegado, influencia e leva. Você fala: ô fulano, vamos jogar um futebol? Não, mas tem culto. Ah, vamos comigo. Você é meu parça. Você é meu truta. Vamos comigo jogar um futebol, rapaz. Só hoje. Aí você passa os olhos aqui no culto de manhã. Cadê o irmão? Está com Cristo? Está com o Espírito? Está com a palavra? Não, está lá com amigo no campo de futebol. Você passa os olhos aqui no culto da tarde. Cadê o irmão? Está lá com a esposa, influenciado pelo amor. Não é pelo Espírito, não é pela palavra, não é por Jesus. Irmão, a influência, ela pode ser sutil. Tem gente que fica esperando só o diabo. Irmão, não é só o diabo que influencia, não. Eu estou falando para você de questões aqui, naturais. Eu poderia entrar na questão espiritual, porque o diabo, ele influencia muito a sua mente, a sua cabeça, mas ele usa situações para isso. O diabo influencia muito com dinheiro, o diabo influencia muito com mulheres, o diabo influencia muito com glória.
A influência que o diabo usa está mais nesse sentido. Ou dinheiro, ou mulheres, ou glória, mas de forma natural você é muito influenciado. Irmão, você pode ser influenciado por um telejornal. Você pode ser influenciado por uma notícia na net. Você pode ser influenciado por amigos, você pode ser influenciado por pessoas que você ama, você pode ser influenciado por tantas coisas que de maneira sutil você não percebe. Então, meu irmão, existe uma pergunta hoje que vai nortear você. Todas as vezes que você quiser medir a influência, é simples. Isto ou esta pessoa me aproximam mais de Deus, ou isto ou esta pessoa me afasta mais de Deus. A pergunta é simples. Se você quiser questionar uma influência, é aí que está a resposta. Porque se esta coisa ou se esta pessoa te aproxima de Deus, a influência é boa. Mas se esta coisa ou esta pessoa te afasta de Deus, então essa influência não é boa. E você precisa hoje enxergá-la e se posicioná-la. Pastor, mas é meu pai, é minha mãe, é a minha esposa, é o meu filho, é a pessoa que eu amo. Irmão, a influência do amor é poderosa. E pode arrancar você, meu irmão, até da igreja. Muitos homens, em nome do amor, estão com as suas esposas, mas não é dentro da igreja, não é congregando. Em nome do amor, eles estão por aí, escondidos, guardados. E outras pessoas, em nome da fé e da obediência na palavra em Cristo Jesus, estão congregados, estão presenciais, estão cada vez mais perto de Deus. Pastor, e se morrer? Mas você não viu a rainha Esther dizendo: se eu morrer, eu morri em nome da minha fé, em nome do meu Deus. Se eu perecer, pereci em nome da minha fé, em nome do meu Deus. Existem homens e mulheres de Deus que estão dizendo essa frase: a minha vida pertence ao Mestre, tudo que tenho é dele. Se o Senhor chamar o meu nome, eu vou com alegria. Mas enquanto o Senhor não chamar o meu nome, eu estarei aqui posicionado, testemunhando a minha fé e o meu Deus, deixando, não abandonando, amando menos, colocando em primeiro Deus, pai, mãe, filho, esposa, dinheiro, trabalho, amigos, tudo, meu irmão, vai ficar no seu lugar. Nada compete com a minha fé no meu Deus. Nada compete com a palavra de Deus. Nada compete com o Espírito Santo de Deus. O crente, ele está sempre sofrendo influência sutil, mas irmão, pode ser boa, pode ser ruim, porque a influência do amor, ela é maravilhosa no sentido, meu irmão, de receber o cuidado, a atenção, o calor. É maravilhoso. E é por isso que é perigoso, porque em nome do amor eu sou capaz de deixar até as coisas de Deus. Só o Espírito Santo hoje para abrir os teus olhos. Só o Espírito Santo hoje, meu irmão, para te dar essa pergunta: isso está te aproximando de Deus, isso está te afastando de Deus? Porque se estiver afastando de Deus, pode ser quem for ou o que for, essa influência não é boa. Abre os teus olhos, irmão. Seja liberto da cegueira do amor que te influencia não para as coisas de Deus, mas para te distanciar das coisas de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos. Eu citei 2 para você: Acabe e Sansão. Dalila levou em nome do amor, Jezabel levou em nome do amor. E talvez você esteja aí em nome do amor, deixando as coisas de Deus, se afastando. Não vem tomar uma ceia,
não vem tomar uma ceia, não vem ouvir uma palavra, não vem se arriscar em nome da fé e do seu Deus. Está lá em nome do amor, no ninho. Tem uma coisa que acontece, irmão, quando a questão é espiritual e é demônio, eu oro e o demônio tem que sair imediatamente. Se você está sofrendo uma influência espiritual, eu oro. Aquilo é desligado da sua vida. Mas irmão, me fala uma coisa, que oração que eu posso fazer para arrancar essa pessoa que você ama da sua vida? Que oração que eu posso fazer? Será que eu posso fazer? Oh Deus, arranca essa Jezabel da vida dele. Arranca essa Dalila da vida dele. Irmão, a minha oração não vai mover pessoas. A minha oração não arranca pessoas. A minha oração arranca demônio. As pessoas que estão aí com você nem devem ser arrancadas. Você não pode arrancar o teu pai, arrancar tua mãe, arrancar tua esposa, arrancar o teu filho. O que você pode é discernir hoje a influência que está exercendo na sua vida essas pessoas e te afastando de Deus de maneira sensível. Hoje a gente não vai, domingo que vem a gente vai, na ceia a gente vai. Aquilo é sensível, irmão, aquilo vai bem devagar, e estas pessoas vão caminhar com você o resto da sua vida. A minha oração pode arrancar demônios, mas pessoas não. As pessoas precisam ser discernidas. Irmão, eu não sei se você percebeu, mas todos os exemplos que eu dei são de pessoas que influenciaram autoridades. Esther influenciou a autoridade do Assuero. José influenciou a autoridade de Faraó. Joiada influenciou a autoridade de um rei chamado Joás. Se tem uma coisa que a influência faz, é com autoridades. Se é marido, se é cabeça, então cuidado, porque você que é marido, você que é cabeça, você que exerce a autoridade aí na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, a influência, ela vai vir ou de forma sobrenatural, ou de forma natural. Se for de forma natural, a pessoa que mais influencia o marido é a esposa. A pessoa que mais influencia a esposa é um filho. Então, essas pessoas chaves, elas influenciam geralmente as autoridades da família, as autoridades do trabalho. Você que exerce autoridade, pastor, eu sou marido, eu sou chefe, eu sou líder, eu sou ministro na casa do Senhor. As autoridades é que sofrem influência. Por quê? Porque, meu irmão, quem dá o comando é as autoridades. O interesse de influenciar sempre é a pessoa que tem maior autoridade. Eu não tenho o poder, eu não tenho autoridade, mas eu posso influenciar. Eu não tenho poder, eu não tenho autoridade, mas eu posso influenciar. E a maioria das vezes as pessoas influenciam em nome do amor. É o amigo, é o pai, a mãe, a esposa, é o filho. Quando é demônio, não. Quando é demônio, irmão, é a oração que resolve. Mas quando são pessoas, é a sua atitude que resolve. De discernir o que Deus já está te mostrando, já está te falando. Se você está debaixo de influência negativa, você vai se afastar cada vez mais de Deus e das coisas de Deus. Se você está debaixo de uma influência positiva, você está cada vez mais perto de Deus e mais perto das coisas de Deus. Pastor, nem na igreja eu estou indo, você está sofrendo influência. Ou de coisa, ou de pessoa. Eu posso no máximo pregar o evangelho para você. Tenha uma atitude. Abre teu olho, meu irmão. Enxerga hoje, minha irmã. Passa aí revista geral. Faça a pergunta: estou mais perto ou estou mais longe de Deus? Estou mais perto ou mais longe do meu ministério? Estou mais perto ou estou mais longe da minha igreja?
a resposta, ela vai mostrar para você com clareza se aquela pessoa está te influenciando para a direita ou para a esquerda. Principalmente pessoas que você ama. Você não tem me ouvido falar? Siga Deus, Filadélfia! Siga Deus, Filadélfia! Irmão, a disputa é muito grande para você seguir pessoas ou coisas em vez de seguir a Deus. Até porque é gostoso, viu? Não é ruim seguir gente não, principalmente gente que você ama. Não foi o que Deus falou para Abraão? O que Deus falou para Abraão, pastor? Deixa teu pai, deixa tua terra, deixa tua parentela, me segue, vem comigo. Por quê? Oh Deus, por que eu tenho que deixar as pessoas que eu amo? Porque elas vão te influenciar. Aí o Abraão foi desobediente, não levou o Ló. O que aconteceu? Sabe a história, já preguei aqui. Eu quero fazer esse culto de ações de graças, dando essa palavra para você. Fica livre da má influência. Fica livre, seja de coisas, porque irmão, dinheiro influencia, riqueza influencia, a glória influencia, mas pessoas também influenciam, principalmente aquelas que você ama. De repente você vai olhar para o pastor Marcelo: pastor Marcelo, eu não amo você, eu não gosto muito de você, pastor. Ótimo, eu nunca vou influenciá-lo por amor. Você está tranquilo com isso? Porque se você me amasse, você não ia me seguir, senão porque você me ama. E você gosta de mim, a gente se relaciona, a gente se dá bem. Irmão, não é uma coisa, aqui no nosso relacionamento de pastor e ovelha, que você vai correr riscos. Eu não faço discípulos para mim, eu faço sempre a Jesus. Irmão, se tem alguém que você vai amar, não sou eu, você vai amar Jesus. Eu nunca vou estar na disputa entre você e Jesus, porque o meu foco não é esse. Eu não luto para ganhar seu coração, eu não luto para roubar seu coração. Você nunca vai me ver trabalhando em função disso, de roubar o coração da igreja para mim. Tem pastores que trabalham muito em função disso, eles querem a igreja para eles. Irmão, comigo ou semigo aqui, você sempre vai seguir Jesus, amar Jesus, se submeter à palavra, porque eu com você, meu irmão, é confronto. Eu com você, meu irmão, é aqui, ó, é linha dura. O dia que eu começar, meu irmão, a pregar um evangelho para roubar o seu coração, muda de igreja. Pastor, você pode influenciar uma igreja para que o coração dela esteja com você? Posso, depois eu me candidato a prefeito. Sabe quem vai votar em mim? Quem eu tiver o coração. Querido, amado. Pastor, se você sair candidato, o que você ganha? Nada. De quem que você tem o coração, pastor? Eu, irmão, eu tenho o coração de Jesus. E você, irmão, apercebe, atenta, abre teu olho, vigia. Se Deus deu essa palavra, é porque você está sofrendo influência e não tem percebido. Se Deus deu essa palavra, alguma coisa já está, meu irmão, te levando, te conduzindo. Seja amigo, seja pai, seja mãe, seja cônjuge, seja dinheiro, seja glória. Alguma coisa, meu irmão, já está te puxando. E fiel é Deus para deixar você livre, cortar essa amarra e deixar você, meu irmão, sofrer a influência do Espírito Santo, da palavra, de Jesus, de Deus, do Senhor. De pessoas que Ele colocou do seu lado, não para roubar o teu coração, de pessoas que Ele colocou do seu lado, para te amoldar, para te discipular, para te direcionar para as coisas de Deus.
Eu estou feliz com essa palavra, irmão. Essa palavra, ela é libertadora. Eu vou fazer a minha oferta para Deus. As pessoas que estão ofertando, seja, meu irmão, por internet, seja, meu irmão, de forma presencial, seja material na construção, pessoas ofertaram caminhões de pedra, caminhões de areia, pessoas estão, meu irmão, participando da forma que elas creem, da forma que elas podem, pessoas que estão sendo influenciadas pelo Espírito Santo a cooperar com essa obra, pessoas que estão sendo convencidas pela palavra a ser um servo fiel, pessoas que estão posicionadas em Deus, e glorificando o nome de Deus, elas semeiam. Deus, a minha fé é essa, que o Senhor multiplique, Pai, que o Senhor dê a eles, Senhor Deus, essa palavra de abastança, de multiplicação, que ele se regozije, Senhor, nas riquezas, porque as riquezas não influenciam o seu coração, porque, Senhor Deus, na mão desse teu servo, na mão dessa tua serva, pode passar o ouro, pode passar a prata, porque o coração deles já tem dono, o coração deles é todo teu, Senhor. Eles diminuíram a atenção, o amor, com pai, com mãe, com esposa, com filho, com amigo, e focaram no céu, focaram em Deus, focaram no Senhor, Pai. Eu louvo o teu nome, Deus, porque nós estamos debaixo de governo do teu Espírito Santo, debaixo de domínio do teu Espírito Santo. Nós estamos sim sendo influenciados por tua palavra, pelo exemplo de Jesus. A igreja, Senhor Deus, está caminhando com os olhos nele. Nada e nem ninguém vai roubar o nosso coração, porque já é teu. Nada e nem ninguém, Senhor Deus, vai ser mais amado do que o Senhor, mais servido, seguido do que o Senhor. Nada disputa com o Senhor, que é incomparável. Senhor Deus, eu te sou grato por essa palavra, eu te sou grato por esse entendimento, por essa libertação. Eu te sou grato, Senhor Deus, por eu poder orar pela vida do dizimista e do ofertante, porque o dinheiro não rouba mais o seu coração. Está cheio do Cristo, está cheio de paz, está cheio de alegria com a sua salvação. Eu abençoo a tua igreja, Deus. Eu abençoo estes, Senhor Deus, que estão vivendo esse evangelho. Hoje eu tive o lindo testemunho de que na obra da construção, um dos que estão trabalhando se reconciliaram com o Senhor, e domingo estarão aqui em tua casa, Deus. Foram influenciados pelos irmãos que estão trabalhando, aqueles que vieram contratados de empresas, Senhor Deus. A tua igreja já está trabalhando no terreno, já está influenciando almas, já está reconciliando almas com o Senhor, Pai. Este, Senhor Deus, é o nosso trabalho, influenciar Mogi Guaçu inteiro para a tua glória, para que se apercebam do Cristo e da sua palavra, para que se rendam à tua vontade. Deus, eu te agradeço pelas 7 semanas que o Senhor nos deu, do Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo. Foi edificante. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, foi libertadora. Senhor, eu te agradeço por viver o que nós estamos vivendo, Pai. E Evareha, Adonai, Veismereha. E Aer Adonai, Panavileha, Veironeha. E Sa Adonai, Panavileha, Veiassembleha, Shalom de Yeshua Hamashia. O Cristo Messias de Deus, que tomou o meu coração. O Cristo Messias de Deus, que me influencia os pensamentos e o coração. Ah, Senhor Deus, que a tua igreja hoje sinta, se aperceba da presença e do toque da tua palavra e do teu Espírito, que está sendo liberada para a libertação da má influência. Olhos abertos, igreja. Você não vai viver debaixo de jugo, de cadeia, de prisão, de nada e de ninguém. Você é livre porque Jesus já te fez livre.
E eu glorifico o nome desse Deus que é fiel, que não nos deixa enganado e nem confundido a respeito de nada e de ninguém, nem de mim mesmo. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus.